Essa é uma pergunta aqui que veio em combo. A Patrícia e o Helder falando mais ou menos a mesma coisa. A questão da inflação americana, né? Se a inflação americana vier mesmo, como isso poderia afetar a gente? Haveria uma alta nos juros americanos e isso poderia impactar ainda mais o Brasil nessa questão da fuga do capital? Alguma hora vai ter alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Todos os bancos centrais que levaram lá seus juros para zero, alguma hora isso vai voltar. Alguma hora eles vão começar a normalizar a política monetária. Assim como o Brasil. O Brasil, inclusive, vai começar a normalizar antes, né? O Banco Central já está sinalizando que vai subir agora no curto prazo. Depende de como isso vai ser feito. Se for feito nos moldes do que foi feito em 2008, 2009, isso não traz um impacto tão grande no Brasil, porque eles injetam liquidez muito rápido, que foi o que aconteceu em todo o ano de 2020, mas eles costumam retirar a liquidez de maneira mais suave. Claro que algum impacto, se a gente tiver com juros muito baixos, se a gente mantiver a Selic em 2 e o Fed levar lá os juros deles para 1,25, é evidente que a gente vai ter muito mais dinheiro indo para os Estados Unidos do que ficando no Brasil. Mas parece que o Fed, nesse momento, tem o menor interesse em subir juros. O próprio presidente do Fed estava falando agora, dando uma entrevista agora, falando que não é esse o cenário, que a inflação vai vir de maneira muito lenta. Então, me parece que a gente vai subir os nossos juros muito antes do Fed, dos outros bancos centrais de países desenvolvidos, e a gente ainda vai ter algum diferencial. Quando esse movimento acontecer, quando o Fed começar a subir, provavelmente o Banco Central aqui também vai acabar subindo um pouco mais e a gente vai continuar tendo aqui no Brasil, estruturalmente, juros mais altos do que lá fora, principalmente se o risco fiscal continuar no radar, se o risco de interferência em estatais continuar no radar, aí a gente deve ter juros estruturalmente ainda mais altos. Essa perspectiva, aproveitando o gancho, eu sei que a gente estava falando da economia americana, mas e aqui para o Brasil, Helena? Como é que você está projetando essa questão dos juros brasileiros, né? Da elevação da taxa de juros, a questão da política monetária do Banco Central? A gente sabe que tem alguns analistas projetando já a Selic no final do ano entre 4% e 5%, né? Você acha que isso mais ou menos está em linha? O Boletim Focus, ele tem praticamente toda semana elevado aí a projeção. Isso está mais ou menos em linha com o que você está vendo, com o que você está percebendo e as suas projeções também? Está em linha. Eu acho que o Banco Central começa logo a ajuste monetário. Eu acho que a ideia do Banco Central é fazer um ajuste curto no primeiro momento, ou seja, você não vai levar de 2% para 10%, porque a gente ainda tem uma economia que precisa muito de estímulos. A gente está aqui discutindo, afinal de contas, se tem ou não um novo auxílio emergencial. Então, a gente ainda tem uma economia que precisa muito de estímulos e juros baixos é uma forma de você estimular consumo e estimular a economia. Mas sim, a inflação está chegando, seja via dólar, seja via pressão de outros preços administrados, a inflação está chegando e a gente deve ver um ano de 2021 aí de normalização de política monetária. A nossa leitura é que os juros encerram nesse ano próximo de 4,5%, mas pode ser que a gente tenha, sim, uma taxa um pouco mais elevada, dependendo do cenário fiscal e do cenário político. Nesse momento, considerando só a economia, o Banco Central sobe algumas vezes, algumas altas de 25 ou 50 bases e para observar como a economia vai reagir. Mas, se o risco político aumentar, o Banco Central vai ser quase que forçado a aumentar também um pouco mais a sua taxa de juros.